Por enquanto, só Compartilhei com vocês já. Compartilhei para vocês aí agora. Ver se deu tudo certo. A parte teológica também do texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Eu vou estar lendo na linguagem de hoje para ficar mais fácil de entendimento aos nossos ouvintes. Amém. Havia um homem rico que se vestia de roupas muito caras. Jesus está contando isso. E todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha boca, a língua, porque estou com muito fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui. Enquanto você está sofrendo além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui a você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse nesse caso: Pai Abraão, peço que mande até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que eu vá e avise para que eles, assim como eu, não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas para avisar, e eles os discutem. Só isto não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Que maravilha! Glória a Deus. Começamos então os comentários pelo pastor Pedro, depois evangelista Fabiano, e depois eu vou estar também comentando sobre um início de um comentário apenas sobre esse texto de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, pastor Pedro. Jesus usa essa história ilustrada para nos revelar uma verdade eterna. Os nossos atos e as nossas escolhas em vida, elas determinarão o nosso estado futuro na eternidade. O céu ou o inferno, instâncias futuras para onde a humanidade se dirigirá, ela é escolhida por nós em vida. É isso que Jesus tenta deixar nesta história. O rico, ele não fez a opção certa e acabou indo para o lugar de tormento. Mas Lázaro, ele escolheu a boa escolha, o Evangelho, Jesus, e ele foi para um lugar de descanso. É isso. Evangelista Fabiano, teus comentários, a tua introdução sobre esse comentário nesse momento, sobre esse texto. Eu entendo como o pastor Pedro, né, nos traz um grande ensinamento, essa parábola, e a gente percebe que uma coisa importante, eu acho que a gente tem que fazer distinção. Aqui no início, né, ele começa falando assim: havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Algumas outras traduções dizem que outras traduções mais próximas à original, né, que ele fazia festas todos os dias, né, festas com ostentação. Ele vivia, dava a entender que ele banquetes, ele vivia, né, pastor Pedro, de forma orgulhosa, arrogante, né? Então isso demonstra
a situação de um coração longe de Deus, um coração em que está apoiado, né, naquilo que ele possuía, nos bens, nas riquezas, né, e em relação ao pobre, né, o mendigo que estava ali, diz o texto que ele estava todo dia ali na porta dele, era colocado ali, e Jesus não diz menção nenhuma de ele receber alguma coisa da parte do rico, alguma ajuda, enfim, o alimento que ele até clamava para receber, as migalhas, né? Então, assim, é importante deixar claro que o que fez um ir para o céu, né, não é a sua situação de mendigar, a sua situação de pobreza extrema, né? Da mesma forma, o que fez o outro entrar num estado de condenação não é ser rico, não é ter posse, enfim, não são as situações exteriores que determinaram, mas como o pastor Pedro dizendo, o pobre, né, o mendigo ali, ele escolheu a boa parte, né? Ele buscava o Senhor, ele cria, ele tinha uma fé no Senhor, né? E como a gente percebe, o coração desse rico aqui, nesses primeiros versículos, era um coração que estava, né, fisgado no anzol pelas riquezas, né? Ele não colocava seu coração em Deus, não confiava em Deus em primeiro lugar, né? Mas se sustentava naquilo que ele tinha. Então, não é a pobreza em si, né, que levou ele para a presença do paraíso, para a presença do seio de Abraão, e não é a riqueza que condenou ele. Importante só para a gente começar a ter um panorama, né, na minha forma de entender, é mais ou menos assim. Não sei se os pastores concordam. Amém. Eu vejo nessa questão do rico e do Lázaro, trazendo para um sentido dos dias de hoje, eu vejo algo muito forte. Que eu, como pastor, eu sou pastor há 20 anos, e mais 2 anos de obreiro, são 22 anos na obra de Deus, e eu acompanhei toda a teologia positivista, a teologia da prosperidade. Esses termos onde o crente não fica doente, e aonde o crente não pode ser pobre. E até mesmo, eu vou dizer para vocês, eu creio que o Fabiano viveu isso, o pastor Pedro também presenciou esse momento onde hoje já está menos no auge, mas onde teve muito no auge a teologia do positivismo, da prosperidade. A gente crê que Deus prospera, mas houve um momento que aqueles que não eram prósperos, ou aqueles que eram doentes, eram do diabo. E eu vi isso acontecer. O fulano é doente porque ele não tem fé. Fulano ele é doente porque ele está endemoniado. O fulano é pobre porque ele é do diabo. Agora o fulano é rico, esse é de Deus. Esse é abençoado. E ainda hoje nós vivemos uma fumaça ainda nesse sentido, o qual muitas pessoas entendem que quem está em alta é de Deus e quem está embaixo é do diabo. E nós olhando por essa palavra, Lázaro ele era doente, ele tinha feridas no seu corpo. Então ele já não serviria para estar enquadrado dentro dessa doutrina. Lázaro tinha um problema financeiro, ele era miserável, ele era pobre, tão pobre que ele era mendigo. E eu fico imaginando e pensando como a igreja atual olharia para essa situação. Eu lanço a pergunta para vocês, imagine esses 2 homens entrando na igreja, um chegando com um carro importado, né, e o outro chegando talvez de chinelo de dedo, havaiana, uma tira de cada cor. Eles olhariam e diziam, esse aqui está abençoado, ó. Deus é com ele. Olha o carro que ele tem. Olha a vida que ele tem. Esse outro é um miserável, ó. Um chinelo de cada cor, é pobre, né? É um mendigo, não tem dinheiro para comida. Esse não é de Deus. E aqui é totalmente ao contrário. Na verdade, a Bíblia diz que Lázaro recebeu as dores, enquanto o rico recebeu os favores aqui, recebeu coisas boas aqui. Só que na hora da virada, na hora que acaba tudo, houve um paradoxo entre os dois. Aonde um agora vai descansar e viver feliz, e o outro vai viver em tormento. E encerrando a minha fala, já nessa primeira introdução, e já passando para vocês, eu creio que nem todo aquele que está em cima é de Deus, como nem todo aquele que está embaixo é do diabo. Se nós olhar para a Bíblia, o Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Mas lá no deserto, o diabo pegou Jesus e colocou no lugar alto.
no pináculo. Então, olhando para esse texto, nem todo que está em alta foi Deus quem colocou. E nem todo que está no deserto é o diabo que colocou. Muitas vezes o crente está no deserto e o Espírito de Deus o conduziu no deserto. E muitas vezes alguém está lá em cima, no pináculo, onde Deus não colocou, onde é o diabo que colocou. Então, eu acho que dentro desse texto, a primeira característica é nós revermos um pouco as nossas ideias sobre o atual cristianismo de hoje. Pastor Pedro. Pastor Diego, tem razão. Não é a abundância do dinheiro ou a falta dele que nos recomenda a Deus. Não foi a condição social de Lázaro e do rico que determinou o seu futuro. Foram outras coisas. E esse texto, ele é rico em doutrinas, ele tem escatologia, fala da vida futura, ele tem doutrina da salvação, doutrina da recompensa e dos juízos, tem a antropologia, o homem. É muito rico esse texto. E a gente vê que esse texto, muitos acreditam que seja algo literal, uma história. Eu sou simpatizante desses que acreditam que isso não é uma parábola, mas é uma história. Desde Agostinho, o Santo Agostinho se debruçou em cima disso e pregou muito, fez a alegorização de todo esse texto. E eu concordo, isso é uma história real e pode ser, como diz, fracionada, tirar dali elementos para discutir detalhes. O rico e o pobre são dois extremos. E Jesus deixou bem claro, ele gosta de usar os extremos para nos chamar a atenção. O rico era alguém que amava demais esta vida, amava demais esse mundo. Até João, o evangelista, disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas parece que o rico amava demais, ele idolatrava a boa vida, as festas, as regalias, as bebedeiras. Então ele amava demais o mundo. E não faz mal, não é pecado fazer churrasco, se alegrar com os amigos. Mas isso não pode ser o fim da vida. Temos que ter também a vida espiritual. Já o outro extremo, o pobre, ele não desfrutava de nada desse mundo. Ele não tinha nem recursos para desfrutar desse mundo. Ele comia apenas as coisas que eram jogadas para ele, como migalhas. Seria como hoje um andarilho que anda pelas ruas da cidade, que vasculha as latas do lixo, pegando a sobra dos outros. Ele não tinha nada. Isso é um extremo para mostrar que é aquele que vive nesse mundo, mas não está tão apegado a essas coisas e nem desfruta de tanto. Os teólogos que dizem que isso foi uma história, eles também remontam que nesse livro de Lucas, por 2 vezes Jesus faz a comissão dos apóstolos. A primeira vez saem 6 duplas de 2, 12 apóstolos saem em duplas pregando o evangelho a todas as aldeias. Depois Jesus comissiona, alguns capítulos adiante, 70 discípulos. E eles voltam e dão resultado. Eles passaram meses evangelizando, pregando o evangelho do reino, e eles voltaram. E contaram as maravilhas, cada dupla de ministros, de missionários, querendo falar das maravilhas que eles fizeram, que eles foram usados por Deus, curando, expulsando demônios, pregando o evangelho. E Jesus, vendo cada um contando vantagem, uma dupla dizendo: olha, nós curamos 1000, o outro dizendo: nós curamos 1001, e assim ia. Aí Jesus disse: olha, se alegrem, não porque até vocês ressuscitaram mortos e porque os espíritos malignos se vos submetem, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes está escrito no livro da vida. Então, esses teólogos, eles dizem que esse rico
e esse mendigo, eles foram atingidos pela palavra. Alguma dupla de missionários, de apóstolos, chegaram até eles. Eu até consigo imaginar aquela mansão com grande portão. Os missionários chegaram lá, bateram naquela porta, veio um mordomo, e os apóstolos, os missionários disseram: olha, a gente quer falar com o patrão, com o dono da casa, a gente quer trazer uma palavra a respeito do evangelho do reino de Deus. Queremos falar sobre a vida eterna, a vida futura, o céu, Jesus. Eu acho que o mordomo foi para dentro da casa, falou: ô, patrão, tem 2 missionários aí querendo falar a respeito da vida eterna, vida futura. Aí o patrão, não está escrito na Bíblia, mas eu consigo fazer essa licença poética, essa conjectura. Ele disse: não, eu estou bem, não preciso de Deus, eu tenho tudo. Manda eles oferecerem esse evangelho, essa boa notícia para o mendigo. Então, eles se voltaram para aquele que estava ali na sarjeta, que estava ali já pertinho do muro, esperando ser jogado aqueles restos de comida na lixeira. Então, dá até para imaginar que eles chegaram ali, falaram da vida eterna, falaram do evangelho, e o mendigo aceitou. O mendigo aceitou o evangelho. O rico não aceitou. Aí acaba, o texto é tão rápido e já pula dizendo que morreu ambos. Morreu o pobre e foi levado pelos anjos. Olha, os anjos levaram o pobre para o seio de Abraão. Diz que morreu o rico e foi sepultado. Então, imagino, quando o rico morre, às vezes muito famoso, o prefeito decreta a luta oficial 3 dias, concorre muitas pessoas para o enterro. Imagina, enterro de rico, doutor fulano de tal morreu, enche de gente. O pobre, eu acho que é aquele que o pessoal olharam na sarjeta, faz 2 dias que esse mendigo não se levanta, cheirando mal, foram ver, já estava morto. Os corpos ficaram na terra, foram enterrados, um como indigente e outro como uma pessoa notória. Mas o desdobramento, a vida que não morre, o espírito, esse foi retirado do corpo. Em Eclesiastes fala que o corpo morre, volta para o pó da terra, mas o espírito volta para Deus, porque é de Deus. E Deus determina para onde esse espírito irá. Alguns dizem espírito, outro alma, depende se a pessoa é dicotomista ou tricotomista. E na vida futura ali foi encontrada que o pobre, o Lázaro, estava no paraíso, no céu. E o rico no lugar de tormento, no inferno, que alguns dizem o Hades. E a gente vê assim, mas e por que isso? Bom, a Bíblia diz que só entrará no céu aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Isso está escrito várias vezes. Só em Apocalipse está escrito 4 vezes. Que para ser salvo, entrar no paraíso, no céu, tem que ter o nome escrito no livro da vida. E Deus não é injusto, ele cumpre literalmente. Com certeza, quando o rico morreu, os anjos não foram receber o espírito para levar ao céu, porque o rico nunca tinha aceitado o evangelho, nunca tinha aceitado Jesus. Mas o pobre aceitou Jesus. E quando a pessoa aceita Jesus, no mesmo momento, o nome da pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui na terra, o rico era muito famoso, todo mundo conhecia esse rico. Mas o texto, Jesus não coloca nome no rico, porque ele está falando de uma coisa escatológica. Esse não era conhecido de Deus, ele era amigo apenas do mundo, dos prazeres e do deleite. Ele não era amigo de Deus. Agora, o Lázaro, que era um indigente, que quem sabe ninguém sabia o nome, quando os missionários perguntaram para ele: como é que é teu nome? Lázaro.
foi escrito o nome no livro da vida. Morreu, Glória a Deus. ascendeu para o céu. Aleluia. Antes de passar para o nosso evangelista, irmão Fabiano, quero pedir para todas as pessoas que estão assistindo a live nesse momento, que podem compartilhar nas suas redes sociais, que podem compartilhar nos grupos da família, os grupos da igreja, os grupos do Facebook, e você estará nos ajudando também a levar em frente a palavra de Deus. Então pedimos nesse momento, todo o pessoal que está nos assistindo desde já, também que quiser fazer suas perguntas, que quiserem também tiver alguma curiosidade a respeito sobre esse texto, algum comentário, até mesmo sobre o que estamos falando, não precisa ser uma pergunta em si, muitas pessoas já estão se manifestando. Eu quero dizer para vocês, podem colocar aí a sua pergunta, pode colocar a sua manifestação, que nós vamos estar aqui na medida do possível, colocando também dentro desta programação. Que Deus abençoe a todas as pessoas que nesse momento estão junto conosco já aqui nesta transmissão. O evangelista Fabiano Soares está lá na Califórnia nesse momento e vai estar falando sobre esse texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19 e 31, uma exposição sobre o rico e o Lázaro. Pastor Diego, Pastor Pedro, esse texto, ele nos deixa claro, nos traz um ensinamento muito importante quanto à eternidade, né? Como o pastor já salientou, o pastor Pedro já salientou também. Enquanto estamos nessa vida, enquanto estamos aqui respirando, temos a oportunidade de nos rendermos ao chamado de Deus, nos rendermos à palavra de Deus, darmos ouvido ao Espírito Santo de Deus e entregar nossa vida para o Senhor Jesus. Temos a oportunidade de tomar a maior e mais importante decisão e a melhor decisão da nossa vida. Mas esse é o tempo, é enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui agora. Deus nos deu uma vida, é um presente, é um dom de Deus. E aqui nós temos essa oportunidade. Quando passarmos dessa vida, né, ele bem ilustra, né, bem traz a verdade, essa parábola, que depois que passamos dessa vida, que depois que morremos, né, fisicamente, não estamos mais aqui, não existe mais possibilidade, né? A Bíblia nos ensina, não devemos ser enganados por doutrinas como, por exemplo, purgatório, né? Não há nada que venha purgar os nossos pecados depois da nossa morte, não há o que uma outra pessoa pode fazer em meu favor, mas enquanto eu estou nessa vida, a Bíblia diz que se eu creio em Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, me lava e me traz paz, me traz uma situação de paz com Deus, me torna filho de Deus por meio do sangue do sacrifício de Jesus, né? Então temos que saber que enquanto estamos nessa vida nós temos essa oportunidade, né? Por exemplo, também nos ensina que é absolutamente inconcebível, né, tentar consultar mortos, né, sugerir que mortos venham falar, ou fazer, ou ensinar, ou mencionar palavra qualquer, é totalmente vedado na Escritura, não há possibilidade alguma disso acontecer, né? Mas a Bíblia nos ensina, né, quem está aqui para enganar as pessoas, né? O inimigo das nossas almas, ele engana, ele faz diversos tipos de disfarces, né, imitando vozes, sabendo coisas e falando coisas que as pessoas sabiam entre seus queridos. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas não precisamos e não podemos, não devemos ser enganados. Enquanto estamos aqui, né, temos a palavra. A palavra é o que nos mostra o caminho de Deus. A palavra é o que nos orienta, né? Não devemos ouvir mortos, não devemos buscar ouvir mortos, mas devemos ouvir aqueles que estão vivos com o Senhor, aqueles que passaram por essa terra e hoje estão na presença de Deus, como esse mendigo da parábola que está no seio de Abraão, está em vida. Estamos falando do Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e ele fala, o Espírito dele está conosco, em todo aquele que crê. O Espírito Santo é o Espírito de vida. Então precisamos ouvir aquele que tem vida, que tem poder de dar vida, né? E quanto ao que o pastor Diego também mencionou ali na sua pergunta, em relação à teologia da prosperidade, essa falsa teologia, é muito importante esse texto também. Ele serve de denúncia a essa falsa teologia, né? A Bíblia nos ensina claramente que o que me caracteriza como filho de Deus não é o quanto eu tenho no banco, né? Misericórdia se fosse isso de mim nesse momento, mas glória a Deus, o que me caracteriza como filho de Deus é que Deus enviou o filho dele para morrer no meu lugar, e o sangue dele foi derramado,
E eu me apropriei pela fé dos benefícios da cruz. E Deus me torna filho por meio de Jesus Cristo. Não é se eu tenho uma casa ou se eu pago aluguel, entende? Não é se eu tenho saúde ou se eu estou carente de saúde. Não, o que me define ser filho de Deus, ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ter o meu nome no livro da vida, é se eu vivo essa palavra, se eu tenho uma aliança com Jesus, se eu estou comprometido com o Deus que morreu por mim numa cruz. Né? É verdade. Então, essa falsa teologia, ela cai por terra de diversas formas, né? Só abrimos a Escritura que nós vemos servos de Deus, homens tremendos, que ficaram doentes em muitos momentos, né? Enfim, passaram por situações, adversidades nessa vida tremendas, né? Inclusive, não morreram por falta de fé, morreram em função da sua fé, muitos deles, né? E então é uma parábola muito enriquecedora, tem muito a nos ensinar, né? Glória a Deus por isso. E você que está nos assistindo nesse momento, você que está nos ouvindo agora, eu quero trazer uma aplicação um pouco dessa palavra. Talvez as pessoas que estão nos assistindo nesse momento de crise, momento de dificuldade, em que talvez você olha para o teu lado, olha para a esquerda, olha para a direita e vê pessoas más, com vida regalada. Vê pessoas que talvez tenham o corpo são enquanto o seu corpo está doente. E você pode agora dizer assim, pastor, eu sirvo a Deus e eu estou doente. Mas aquela pessoa não serve a Deus e está sã. Pastor, eu sirvo a Deus e eu não sei como vou pagar minhas contas. Até o final do ano, preciso de um milagre. O que eu vou fazer? E talvez nesse momento onde vem a crise, vem o desespero, bate uma enfermidade à porta, nos vem o pensamento, será que eu não sou de Deus? Será que o que está lá fora, ele é mais de Deus do que eu? Ou ele está com Deus, eu não estou, porque ele está lá em cima e eu estou ali embaixo? A Bíblia diz que Asaf, no Salmo 73, o grande cantor Asaf, o servo de Deus Asaf, ele chegou um momento da sua vida que ele começou a olhar e ver que o ímpio tinha o corpo sadio e o dele estava doente. Ele começou a invejar, a Bíblia diz isso, pastor Pedro, ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios. E a Bíblia diz que ele, quando pensou em tudo isso, lá no final ele diz que ele estava como um nécio, ele estava como um doido irracional, porque ele entendeu que o fim do ímpio vai acabar um dia e depois começa o juízo de Deus. Aonde a palavra de Deus diz que aqueles que choraram vão ser consolados. Aonde a Bíblia diz que as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Aonde que a Bíblia diz que Deus não prometeu o céu aqui na terra. Muito pelo contrário. Ele diz que aqui é lugar de cruz. Ele diz que aqui é lugar de renúncia. Ele diz que aqui é o lugar onde o príncipe desse mundo é o diabo. Aonde o diabo ofereceu os reinos, porque esses reinos pertenciam a ele. E eu creio, meus irmãos, que Deus prospera, claro que sim. Eu creio que Deus cura, a Bíblia diz isso. Mas nem todos que não são curados são do diabo. Nem todos que não prosperam são endemoniados. Assim como nem todos que são ricos ou estão lá em cima, isso é um sinal de Deus na vida dele. Porque os sinais de Deus na vida de uma pessoa, ainda que ele seja um mendigo, ainda que seja uma pessoa enferma, é a presença do Espírito de Deus. Esse sim testifica que nós somos filhos de Deus. E esse se revela até nós através das manifestações dos frutos. Os frutos manifestam uma pessoa ser de Deus ou não é de Deus. Então, nesse momento, eu quero trazer uma palavra de consolo a você que sofre, a você que talvez é uma pessoa que serve a Deus, mas está doente nesse momento. Você que é uma pessoa que está passando por crise financeira, você que é jovem e de repente agora você olha e faz uma comparação da sua vida com outras vidas. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, nunca compare uma vida com a outra. Porque se você for comparar a vida das pessoas que estão em torno de você com a tua vida, baseando espiritualidade por isso, ou baseando quem está mais com Deus, por evidências de prosperidades que estão lá fora, você vai cair num abismo profundo. Você vai acabar sendo infeliz. Porque se nós olharmos para as coisas aqui da terra, somente para esse mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos. E eu digo, e eu creio que meus companheiros concordam, se tudo encerrasse aqui na terra, então nós não teríamos a consolação e o conforto do Espírito Santo.
porque é isto que me conforta, é isto que me consola, que um dia tudo encerra. E como Paulo disse, nós vamos poder dizer um dia, combati o bom combate, porque aqui não é um lugar de banquete, aqui não é um lugar de festa todo dia como o rico vivia, aqui é um lugar de guerra, de combate. Ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O importante de tudo isso é guardar a fé em meio a todas essas situações. Nós vamos falar muito ainda sobre essa palavra, estamos recém começando na introdução dela, eu quero falar mais algumas coisas, mas eu quero que meus companheiros também falem. Enquanto eu já vou passar a fala para o pastor Pedro novamente, eu quero pedir para você mais uma vez, compartilhe, curta, nos ajude nesse momento que essa live possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Vai comentando, vai colocando aí o que você quer ouvir, vai comentando alguma coisa sobre o que nós estamos falando. Eu já deixo a minha saudação ao pessoal que está nos assistindo. No final da live, eu vou estar cumprimentando a todos aqui, que a gente, da maneira possível, muitos amigos eu já vi que já participaram aí, juntamente conosco, muitos irmãos, muitas irmãs. E lá no final a gente vai estar comentando também o nome de vocês, em nome de Jesus. Pastor Pedro. Pastor Diego, esse texto também deixa uma lição bem clara de que o céu é real e o inferno também. Hoje, muito pouco se fala sobre inferno e o céu também anda meio esquecido. Mas nesse texto, Jesus, ele aventa essa oportunidade que é aberta de podermos ir para o paraíso, para o céu na vida eterna, na vida futura, quando essa vida terrena se desfizer, quando o nosso corpo físico ficar tombado aqui, o nosso espírito poder ir para a eternidade junto com Deus. Mas também o espírito poderá descer, baixar para o inferno. O céu é real e o inferno também é real. São duas instâncias. O plano de Deus é que toda a humanidade suba para o céu. Esse é o plano de Deus. Ele não quer que nenhuma alma se perca, que ninguém pereça. E por isso, aquele que aceita Jesus, que tem Deus na sua vida, ele tem o céu como garantia, como lugar da sua futura vida. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho e amou de tal maneira esse mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, em Jesus, crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna no céu. Então, aquele que crê em Deus, aquele que confia em Jesus, entregou a sua vida para Jesus, o tem como Deus e suficiente Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida, é candidato a ir para o céu. E o céu é algo tão real que nós vemos que no Velho Testamento Deus já deixou as experiências de que o Enoque é alguém que subiu para o céu. O Elias subiu para o céu. E no Novo Testamento temos três pessoas que tiveram experiência de ver o céu, contemplar o céu ainda em vida. O Estevão, quando ele estava para morrer, nos instantes antes da sua morte, em agonia de morte, mas ele olhou para o céu, olhou para as nuvens e viu o céu aberto. E ele conseguiu ter aquela visão, né, de ver o trono de Deus e Jesus de em pé, à direita de Deus. Em Hebreus diz que Jesus está no céu, assentado à direita do Pai. Mas para Estevão, que era o primeiro mártir da igreja, Jesus estava agora de em pé, porque o momento era tão solene que até o Filho de Deus levantou do trono, ficou de em pé, para receber o espírito de Estevão. O corpo de Estevão ficou apedrejado na terra, morto por ser cristão. Mas o seu espírito adentrou o céu. Paulo de Tarso, ele diz que ele não sabe se foi no corpo ou fora de corpo, mas ele foi ao paraíso, ao terceiro céu. E lá ele viu e ouviu coisas que nem dá para falar. Né? Coisas tão maravilhosas, tão lindas.
né? Glória a Deus. E isso ali deu um ânimo para ele continuar Aleluia. essa vida, porque se essa doutrina da teologia da prosperidade fosse certo, Paulo estaria errado, porque Paulo viveu no mau tempo, apanhando, passando fome, frio. O grande apóstolo São Paulo só sofreu nessa vida. 30 anos de sofrimento, pregando a palavra, estabelecendo as igrejas em toda a Europa, em toda a Ásia, né? Mas ele teve essa experiência, né? Chega um momento, olha, né, não pastor sei se eu Pedro? subi... Chega um momento que ele tem que construir tendas para manter o seu próprio sustento. Sim, ele teve que ir para o trabalho braçal. E a gente sabe que esse episódio que ele esteve no céu foi quando ele foi apedrejado. Os seus lapidadores, que é o nome que se diz para a morte, lapidação, morte por apedrejamento, eles jogaram tantas pedras em Paulo que o julgaram ter morrido. E morreu de fato. O corpo de Paulo estava ali, debaixo daquelas pilhas de pedra. Mas o seu espírito estava no céu. Mas como Paulo ainda tinha obra para fazer, tinha que ir a Roma, tinha que pregar para César, para procônsul, para estadistas, tinha que fazer ainda. Jesus permitiu que ele retornasse à vida. O texto diz lá em Atos capítulo 16 que os irmãos, vendo aquele corpo, deram as mãos, oraram, e nisso ele se mexeu, o espírito voltou nele e ele ressuscitou. Mas então ele teve essa experiência de ter ido ao céu naquele tempo e viu coisas maravilhosas, né? João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse, mais 3 epístolas, além do evangelho que leva o seu nome, né? Ele também teve esse arrebatamento de sentidos e viu o céu, viu coisas maravilhosas, viu coisas do futuro. Então, o céu é real. É uma esperança para nós. Nós seríamos as pessoas mais tristes, mais infelizes desse mundo, se nós que abdicamos dos grandes prazeres dessa terra não usufruímos, não teremos uma recompensa depois. Mas Paulo deixa todo o 1 Coríntios, capítulo 15, falando a respeito de que nós ressuscitaremos para uma vida eterna com Deus. As lágrimas cessarão. No céu não vai mais haver lágrima, não vai mais haver dor. Aquela pessoa que é deficiente aqui na terra vai ressuscitar completamente perfeito, né? Então, aleluia. Beleza. Vale a pena ter a vida entregue a Deus, pastor Diego. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Grande é o nome de Jesus. O pessoal está comentando já. E eu quero só fazer aqui uns relatos aqui. Já um irmão comentando aqui sobre alguma coisa que é importante que ele botou aqui, bem colocado, porque muitos estão, o irmão Jaime Saldanha Rosa, bem colocado, porque muitos têm dúvida e fica sem saber sobre essas perguntas assim, em si mesmo. Porque às vezes parece que o ímpio tem uma prosperidade do que os que estão em Cristo. Mas o que está em Cristo tem a vida eterna. É isso aí mesmo, Jaime. Que Deus abençoe o pessoal que está falando aqui, que está se comunicando conosco já também. Muitos irmãos estão dando glória a Deus, nos saudando com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão nesse momento conosco aqui nessa live, reforçando, nos ajude a compartilhar, nos ajude a ir em frente com a live, pode colocar perguntas, pode nos ajudar aí a fazer essa live. Estamos nós três falando, mas gostaríamos que vocês participassem juntamente conosco através das suas publicações, através dos vídeos do Facebook. Que Deus abençoe a cada um que está junto conosco nesse momento, pelos seus comentários, evangelista Fabiano. Pastor Diego, pastor Pedro, queridos que estão nos assistindo, eu lembrei do Salmo 73, quando o pastor Diego falou, né, de muitas pessoas que estão na sua verdadeira sinceridade, se questionando, por que eu estou doente se eu creio em Deus, se eu sirvo ao Senhor? Por que eu estou passando por um vale? Por que eu fiquei desempregado? Né? Nós estamos passando por um momento difícil, mundialmente falando, economicamente falando, em que muitas pessoas estão desempregadas nesse momento, muitas pessoas estão tentando seguro-desemprego, inclusive muitos cristãos
que são sinceros, são devotos a Deus, têm a sua intimidade com Deus, e isso pode gerar, de fato, dúvidas profundas, né, na consciência, no entendimento da pessoa, e a gente tem que levar com muita seriedade esses pontos. E quando o pastor Diego falou sobre isso, eu lembrei do Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, que Asaf era um servo do Senhor, que servia ao Senhor continuamente, ele adorava a Deus, e ele começou a olhar os ímpios vivendo de forma esplendorosa, regalada, são linguagens bíblicas para dizer que eles viviam bem financeiramente, eles viviam bem de saúde, tudo que eles faziam dava certo, tudo que eles tentavam dava certo, eles alcançavam seus objetivos, na família dele as coisas davam certo, enfim. E Asaf olhava para a vida dele e ele começava a perceber que muitas coisas estavam dando errado, estavam difíceis, problemas de saúde, tribulações, dificuldades pessoais, e Asaf começou a se perturbar com essas situações, né? E aí, quando eu leio aqui no versículo 16 do Salmo 73, diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando eu olhava para todas essas situações e olhava para a vida do ímpio e via que as coisas aparentemente pareciam estar tudo maravilhoso, tudo bem. E quando ele olhava para a vida dele, um servo de Deus, que tinha uma aliança com Deus, e via as dificuldades que ele estava enfrentando e passando, ele diz: eu fiquei sobremodo perturbado, isso é, ele não conseguiu compreender com clareza, ele buscou entender cadê a justiça de Deus, cadê o favor de Deus sobre mim que tem uma aliança com ele. E aí no versículo 17 é uma chave, né? Eu vejo dessa forma. No versículo 7 ele disse: eu fiquei sobre modo perturbado, e no 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, isto é, o fim dos ímpios, isto é, o fim daqueles que não têm uma aliança com Deus, o fim daqueles que não buscam o Senhor, que não se rendem à sua palavra, aqueles que não nasceram de novo, que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Asaf não compreendia essas realidades da vida que ele experimentava, mesmo tendo uma aliança com Deus, realidades e problemas profundos. Mas quando ele entrou no santuário, né, Deus despertou o seu entendimento, Deus deu uma revelação, e aí ele compreendeu o fim dos ímpios. Isso é, ele compreendeu depois da morte, a eternidade, ele compreendeu o que vai ser da eternidade dele, de Asaf, e da eternidade dos ímpios. E aí que está a grande separação, aí que está a grande explicação. Muitas vezes nós não vamos entender aqui nessa vida os porquês, entende? Muitas vezes tu vai olhar para a vida do ímpio e tu vai querer fazer essa comparação, o que não devemos fazer, conforme o pastor Diego já disse. Cada um tem a sua vida, cada um, Deus permite passar por realidades diferentes, Deus sabe os nossos limites, mas o fato é que Deus está conosco. Se Deus me permite entrar dentro de uma cova, Ele está junto comigo. Se Deus me permite entrar dentro de um fogo extremo, Deus está junto comigo naquela fornalha, né? Então, quando nós olhamos aqui para a parábola que nós lemos, foi depois da morte do mendigo que nós vimos a diferença para onde foi esse mendigo. Foi para o seio de Abraão, foi para a vida eterna, foi para o gozo de Deus e para a alegria na presença de Deus. Mas o outro, que não tinha uma aliança com Deus, né, o rico ali, ele foi para um lugar de tormento, um lugar de condenação eterna, um lugar de chamas, um lugar terrível. Então é muito importante a gente ter em mente esses textos bíblicos que demonstram, né, que muitas vezes na vida nós não vamos perceber a diferença olhando para o cristão e olhando para o ímpio a partir de bênçãos ou vitórias ou dificuldades ou saúde ou enfermidade ou questão financeira, né? Esse é um olhar humano, terreno, carnal. Esse é o olhar humano, é um olhar aqui de baixo. A Bíblia não nos dá essa perspectiva. A Bíblia nos traz uma perspectiva espiritual da eternidade, uma perspectiva escatológica, uma perspectiva que aponta para o depois deste momento de hoje, né? Existe o aqui e agora, e existe o lá e então. Aqui e agora, Deus está comigo. Esta é a minha convicção. É esta a convicção de Asaf. Mas o lá, depois desta vida, na eternidade, aí nós veremos a diferença. Quando Deus vai separar os bodes das ovelhas.
quando haver separação, né? Entra para o gozo do teu Senhor, vem para a presença do Pai, né? E outros vão ouvir, né? Não te conheço, apartai-vos de mim. Né? Então é importante termos essas distinções em mente para levar um texto bem a sério, porque tem muitas pessoas que vivem afligidas em suas consciências, vivem pressionadas por causa de uma teologia doentia, diabólica, né? Posso aqui até dizer que o primeiro teólogo da prosperidade nesses termos foi Satanás, porque ele tentou sugerir para Jesus: se tu és filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pães. Ele estava dizendo: se tu és filho, tu vai ter que ter pão, isso é, provisão. Jesus estava com fome, pão seria provisão. Se tu é filho, tu tem que ter provisão. Satanás criou um método, criou uma fórmula e tentou ajustar Jesus dentro disto. Só que Jesus, ele não conseguiu encaixar Jesus dentro disso. E quando nós olhamos para a Escritura, graças a Deus, a Escritura abre os nossos olhos e nós também não nos permitimos encaixar dentro dessa falsa teologia. A grande prova que Deus me ama e que eu sou filho de Deus é que Deus enviou o Filho dele para morrer no meu lugar. Ele me deu uma nova vida. E ele me deu do Espírito Santo. Algo que o dinheiro não pôde me trazer. Algo que as alegrias e as festas no mundo, e música tocando em rádio, e muita coisa que o mundo tem para oferecer, não pôde trazer para dentro de mim. Aleluia. Mas Jesus me trouxe o seu Espírito. Essa é a prova que ele me ama. Essa é a prova que eu sou filho, independente do que eu passe nessa vida. É verdade. E hoje, eu também creio que hoje esta igreja, que está baseada no positivismo, na teologia da prosperidade, ela é uma igreja que hoje ela idolatra o materialismo. O reino não é um reino dos céus, é o reino da terra. E por que não dizer que esta igreja ela é uma igreja que é uma igreja apóstata? E muitos estão vivendo esta apostasia, a apostasia do comparativo. Eu tenho um testemunho muito rápido, quero contar. Quando eu tinha 24 anos, eu tinha um carro muito velho, e uma pessoa chegou na porta da minha igreja e ela disse assim: pastor, eu vim aqui hoje para o senhor orar por mim, mas eu acho que eu que devo orar pelo senhor. Eu vou procurar outro pastor aí em Taquari, e um que tem uma caminhoneta melhor, porque eu não aceito que o senhor ore por mim com esse carro, sendo que o meu carro é melhor que o seu. Então eu vou ir lá na outra igreja pedir para o pastor que tem um carrão orar por mim. Então veja como as pessoas elas têm um comparativo na mente delas do que é abençoado aqui na terra. E a Bíblia diz que Jó estava doente e ele foi curado quando orava pelos seus amigos. E ele estava doente. A Bíblia diz que Abraão orou por muitas mulheres, muitas pessoas que acabaram abrindo as madres enquanto a sua esposa era estéril. Paulo, ele é o maior pregador sobre casamento e ele é solteiro. Então, existe hoje, sim, ainda uma apostasia, até nesse sentido, que hoje os pastores gostam de ter uma ostentação de seus carros, das suas casas, porque eles sabem que muitos seguidores seguem essa doutrina. Que eles dizem assim: se eu sou próspero, eu vou ministrar sobre a tua vida a prosperidade. Se eu tenho, eu posso ministrar aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Isso é totalmente diabólico. Porque Paulo não era casado e ministrava casamento. Jó estava doente e ministrava cura. Abraão tinha sua esposa estéril e ministrava que as mulheres abrissem as suas madres. Vocês vejam como o povo está cego, como o povo está ignorante, como há abusadores da fé, que desvinculam o evangelho completamente e trazem um evangelho totalmente antropocêntrico, um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. E quantos, por exemplo, quem é que eles gostariam que orasse por eles, o rico ou o Lázaro? Eu digo sem medo de errar, pessoal. Ninguém ia querer receber uma oração do Lázaro, a começar que os cachorros que lambiam ele. O que chegava perto dele eram os cães. Alguém iria querer receber uma oração de Jó? Alguém que iria querer receber um conselho de casamento hoje por um Paulo que era solteiro? Alguém ia querer alguma coisa? Porque o povo de hoje, eles fazem comparativos. O povo de hoje é um povo pragmatista. Eles vivem dentro de um pragmatismo religioso. E esta ideia é uma ideia distorcida. Essa ideia é uma ideia diabólica. Esta é uma ideia que eu encontrei muitas e muitas vezes na igreja e vi pregadores pregando. Olha, pessoal, Deus me prosperou. Olha o carrão que eu tenho. Agora eu tenho o dom de ministrar prosperidade. Olha, eu tenho isto, então agora eu recebi um dom para ministrar aquele outro.
Pessoal, o homem não ministra aquilo que está nele. O homem tem o poder para ministrar aquilo que é do céu. Pedro olhou e disse assim, ó, eu não tenho nada. Ouvinte, me escute. Nada. Nada. Você sabe o que é nada? Nada. Prata, ouro, nada. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. E o homem saiu do estado que ele estava. O homem levantou, caminhou. E Pedro não tinha a prata e não tinha o ouro. Ele disse, eu não tenho é nada. Então, essa teologia do eu ministro aquilo que eu tenho, eu quero ser sincero, eu quero ministrar aquilo que eu tenho. Jesus Cristo na vida das pessoas. E não importa o carro que eu tô, qual é a condição que eu tô. Tô certo, meu pastor? Pastor Pedro. Correto, pastor Diego. Pastor Diego, muitas pessoas se perguntam por que pessoas boas sofrem? Por que o justo sofre? Por que Deus permite o sofrimento nesse mundo? Bom, Deus não é a fonte do sofrimento. Desde Adão e Eva e do advento do pecado, da desobediência do primeiro casal, eles foram afastados, expulsos do paraíso. Aonde nós queremos ir na vida eterna, vida futura, o homem já esteve no casal Adão e Eva, só que perderam o direito de lá estar por desobediência. E eles, então, entraram para essa porta desse mundo mau. Nesse mundo, Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vai ter problemas. Nesse mundo vocês vão cansar, vocês vão ter dor de barriga, dor de dente, pressão alta, diabetes, vão se machucar, pode se acidentar, morrer jovem, morrer de meia idade. Nós não temos garantia e segurança nenhuma nesse mundo. Jesus mesmo disse, nesse mundo tereis aflições. Então, o mendigo Lázaro, ele era alguém que sofria muito. Doente, com chagas, feridas, do alto da cabeça, planta do pé. Sem contar as outras enfermidades, isso traz inflamação, infecção, mau funcionamento dos órgãos internos. Olha, imagina, era um corpo em colapso. Estava sofrendo muito. O rico que estava dentro da mansão, ele não sofria? Ele sofria. Mas não demonstrava, porque ele ostentava uma aparência de prosperidade. Ele queria dar festas, dar banquetes, ele tinha os recursos da medicina, mas não existe nenhum homem que não sofra, que não tenha fragilidade física. Nós não somos perfeitos nessa vida. Todos temos nossas dificuldades. Mas Deus não é o culpado disso. Mas se essa vida aqui, alguns sofrem mais, outros menos. Nós sabemos que algumas pessoas sofrem terrivelmente. Outras têm uma vida mais ou menos relativa. Mas as pessoas se preocupam consigo, com a sua família, perdem noites de sono, entram muitas vezes em depressão, em tristeza profunda, vão às lágrimas, choram, às vezes escondido, porque a vida muitas vezes apresenta dissabores. Então, se essa vida aqui é uma vida sofrida, e há essa grande oportunidade que Deus dá dizendo, olha, vamos trocar. Esse sofrimento que tu tem nessa vida, essas tuas dificuldades, é só para esta vida aqui. Eu vou te apresentar uma fase melhor. Tu pode avançar de fase. Tu pode ir para uma outra fase melhor. Uma vida eterna comigo, num lugar onde não vai haver imperfeição. Tu vai receber um corpo perfeito, que nunca mais será sujeito a doenças. Tu nunca vai ter motivo para chorar. Que coisa boa é isso que Deus nos oferece. Uma Aleluia. vida eterna com Ele. Glória a Deus. Então, quem É verdade. abraça Deus nesta vida,
seguirá com ele para a eternidade. Algumas Aleluia. pessoas hoje não querem Deus nessa vida, talvez por vergonha, ou às vezes por uma suposta intelectualidade, e eles se declaram ateus, mas isso aí é a bancarrota. Já sofre nesse mundo. Um dia esse corpo que eles têm vai enfraquecer, vão morrer, já sofrem aqui e vão ir para um sofrimento eterno. Porque no caso do rico, dessa passagem que nós lemos, do rico e do Lázaro, o rico não foi para o céu, ele foi para o lugar de tormento, que em alguns lugares da Bíblia chama de inferno. E ele disse, olha, eu estou aqui nessa chama, estou atormentado, estou com sede, não tem água, não tenho conforto. Chegou a implorar que alguém viesse e molhasse só a ponta do dedo na água e viesse refrescar sua boca. Ele continuava olhando Lázaro como um servo, como ele tinha os empregados. Um servo, é. Mas lá não vai ter esses papéis de mando e comando. Ele ainda queria dar ordem, só que Queria dar ordem, exato. Na vida eterna, tu não é mais nada. Então, por que sofrer depois? Vamos, se é para sofrer, sofrer só nesta vida. Vamos. E ali, né, pastor Pedro, ele continua tendo uma relação de orgulho, na verdade. Porque ele chega e diz assim, manda lá, ó, que Lázaro venha até aqui me servir. Então, a gente vê como o orgulho estava impregnado no coração do rico. Esse rico que a Bíblia não dá nem o nome para ele, né? Não dá nem... Geralmente, ter um nome é sinal de honra aqui na Terra. Quem sabe Lázaro, ninguém nem sabia o nome dele. E o rico, todo mundo sabia o nome dele. Aqui, parece que Deus está com tanto nojo de tudo isso, que não vou nem chamar esse homem pelo nome. O fulano, doutor fulano de tal, eu não vou nem mencionar o nome dele. Agora o Lázaro, o ilustre desconhecido, ilustre para Deus, né, desconhecido para o mundo, ele é mencionado o nome, mas o rico ainda assim carrega a soberba, aonde ele está, ele continua carregando a soberba. E como tem pessoas que vão para a igreja e continuam carregando essa soberba, continuam levando isso, continuam levando essa mentalidade de serem proprietário das coisas, das pessoas, de se adonarem, de ser arrogante. Ele vai lá e diz, manda esse homem, ordena que esse homem, esse mendigo, venha aqui e me sirva. Então, eu me preocupo com isso também. Porque como as pessoas que ainda, em meio ao sofrimento, custam para largar velhos hábitos. Não é, pastor Pedro? O rico agora, na vida eterna, estando num lugar de tormento, ele estava implorando por ajuda. Existem essas doutrinas que tentam dizer que dá para ajudar aqueles que não foram para o céu, que estão no inferno ou que estão no purgatório. Dá para ajudar? Não dá para ajudar. Jesus deixou bem claro aí, o rico implorou, estando ali naquele lugar, estava purgando, estava em sofrimento, implorando ajuda, e Deus negou, disse não. Quem está aqui não dá para ir para lá, de lá para cá, são estados já determinados para todo sempre. Não tem jeito. É verdade. Então, temos que decidir o nosso futuro hoje. Evangelista, irmão Fabiano, nós estamos com o tempo já quase indo, eu quero então já começar a puxar os encerramentos desta palavra, aonde que ele diz assim, ó, deixa que eu vá lá, deixa que eu volte lá. Ele está pedindo para ter uma ressurreição, na verdade. Ele está dizendo, deixa eu ressuscitar dos mortos, porque quem sabe se eu ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. Então ele diz assim na palavra, tem os profetas, tem a lei de Moisés, mas ele dá uma ênfase. Ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar. E se vocês for lá, o túmulo do grande ídolo brasileiro Ayrton Senna, que morreu na curva do Tamborelo, dia 1º de maio, o túmulo está lá. E dentro dessa sepultura está os ossos de Ayrton Senna. Se você for na sepultura dos Beatles, de John Lennon, se você for lá, aqui está dizendo aqui, jaz John Lennon, e o corpo dele está lá. Mas se você for na sepultura de Buda, o corpo dele também está lá.
Agora, se você for na sepultura de Jesus, está escrito, ele não está mais aqui. Aleluia. Glória a Deus, ele Ele reviveu, não está mais aqui. Amém. Amém. Ressuscitou. E não adianta a pessoa não querer acreditar ou não, porque nós vivemos 2000 anos e 20 DC. Você que não acredita em Deus, você sabe o que quer dizer isso? Depois de Cristo. A história fala de Cristo. A Bíblia fala de Cristo. E ele ressuscitou. E vocês Jesus dois sabiam... dividiu a história. Dividiu a história em duas partes. E claro que, ironicamente falando para vocês sabiam que há alguém que ressuscitou dos mortos e mesmo assim eles continuam não acreditando nas suas palavras. E além que ele ressuscitou, ele disse tantas palavras que tudo está hoje se confirmando. Esse coronavírus é surpresa para vocês dois? Para mim que lê a Bíblia é o jornal de ontem. Mateus o jornal 24. de hoje. Tá lá. O jornal de amanhã. O jornal de amanhã. É ou não é? É o jornal de ontem, de hoje, e amanhã já está no jornal. Vocês estão surpresos de alguma coisa? Está tudo escrito. E alguém ressuscitou. E além de ter ressuscitado, deixou muitas palavras, muitos testemunhos, mudou a história, mudou o curso de tudo. E eu pergunto, Fabiano, agora a tua fala, será que eles vão acreditar se alguém ressuscitar dos mortos? Eu creio que não, pastor. Eu creio que a autoridade da palavra está acima de tudo. Né? Eu acreditei, mas nem todos vão acreditar. É verdade, é verdade. Eu acho lindo, como vocês disseram, né? Jesus, ele é o Senhor da história, ele é o divisor da história, ele é o autor da história. Né? E a história existe por causa dele, né? A partir do nascimento dele começou a história. Né? Glória a Deus. Eu acho interessante ali, pastor Diego, pastor Pedro, aqui no versículos 27 e 28, ele disse, né, rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Nesse momento aqui, eu vejo que dentro do coração dele despertou um sentimento missionário. Num primeiro momento ali, né, como vocês bem falaram, né, ele queria dar ordem, não, manda ele vir trazer água para mim e tal. Mas chegou no momento que ele viu que não tem água, não vai vir uma gota de água de lá para cá. Eu estou em sofrimento e eu vou continuar em sofrimento. Essa é a minha sentença, eu acabei de ouvir. Mas ele tentou de novo, não, rogo-te, pede para ele avisar meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, né? Para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí ele já começou a pensar não mais na sede dele, mas ele começou a pensar no tormento daqueles que estavam lá. Por mais que o texto bíblico apresenta que ele pensou nos 5 irmãos, e não no resto da humanidade, não no resto dos judeus, né, que estavam lá. Não, ele pensou nos 5 irmãos. Mas, ao menos por esses 5 irmãos, despertou um desejo missionário. Ele queria fazer missão nesse momento. Ele começou a sentir compaixão pelos perdidos, ao menos pelos perdidos da casa dele, mas começou a sentir algum desejo de compaixão. Isso é, ele começou a se preocupar para que outras pessoas não viessem para o mesmo lugar que ele se encontrara. Sabe o que isso me faz entender? E agora eu quero falar aqui com quem tem um chamado missionário, com quem tem um chamado específico de Deus. Eu quero falar contigo que Deus te colocou talentos na tua mão, isso é, capacitações. Deus te deu capacitações, Deus te deu autoridade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu entendimento, Deus te deu um chamado, tu tem consciência disso. E Deus quer te usar, seja missão em qualquer lugar, de alguma forma, Deus te chamou para alguma obra, né, enfim. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que eram para ser consagradas a alguma coisa e fugiram da consagração, né, enfim. E se Deus te deu algo, este é o momento de tu fazer algo para Deus, é nessa vida, enquanto estamos aqui agora respirando. Depois que não estivermos mais nessa vida, não adianta mais ter sentimento missionário, sentir mais compaixão pelas almas, ninguém vai poder fazer mais nada por nenhuma outra pessoa, depois que partirmos desta vida. Enquanto eu estou aqui, eu posso falar do amor de Deus para ti, eu posso ir ali na esquina falar do amor de Deus para alguém, eu posso orar por alguém, mas quando eu sair daqui eu não posso fazer mais nada. E Deus não vai cobrar de mim por aquilo que eu deixei de fazer quando eu não estou mais nessa terra. Mas Deus vai cobrar de mim tudo aquilo que Ele colocou em minhas mãos para mim fazer enquanto eu estou nessa terra. Então eu quero que tu reflita, que tu pense sobre isso.
que o chamado missionário na tua vida, na minha vida, na nossa vida, se manifeste em poder e autoridade e em obediência ao Senhor. Não pensa que precisa acontecer coisas tremendas e mirabolantes para Deus te usar. Não, Deus vai te usar quando Ele te chamou e tu te posicionou em relação a esse chamado. Quando tu ouviu o ID, tu disse, eu estou indo. Eu não posso ir longe, mas eu posso aqui no meu vizinho, eu posso ali no meu colega de escola, eu posso ali no meu colega da faculdade, eu posso falar de Jesus para o meu colega de trabalho, eu posso ser um instrumento de Deus onde Ele me colocou. Seja tu esse instrumento, seja tu uma bênção, seja tu um meio de Deus de proclamação do Evangelho e da vida eterna, para que outras pessoas não venham a estar nesse lugar de tormento. Né? Então, eu vejo aqui, pastor Diego, né, no coração dele uma pequena fresta de preocupação pelos perdidos, ao menos nesse momento, e ao menos pelos perdidos da casa dele, ao menos pelos irmãos dele. Mas nós vemos pelo restante do texto que foi tarde demais. Foi tarde demais. Meus irmãos, eu vou nas minhas considerações finais nesse momento. Estamos já chegando perto de 1h30 de live que estamos fazendo. Estamos chegando agora, são 9h29. Eu quero deixar minha parte de final de uma reflexão, é que a Bíblia diz que os dois morreram e todo mundo vai morrer. Você sabia que, você que está me assistindo, você pode ser pobre, pode ser rico, pode morar numa mansão, pode ter uma conta bancária bilionária. Você vai morrer. Você pode ser miserável, pobre, andar de chinelo de dedo havaiana, você também vai morrer. Todos vão morrer. Esta é a verdade. Às vezes parece que uma pessoa tem uma vida tão regalada, tão de festa e banquete, e eles querem viver a vida, como diz, como o rico fazia, mas esqueceu que um dia todos vão morrer. E me vem a palavra, pastor Pedro, evangelista Fabiano, onde diz que um homem amontoou um tesouro, e construiu um celeiro, e construiu mais, e ganhou mais, e disse assim, agora eu posso descansar a minha alma, porque eu já ganhei bastante dinheiro, estou com a minha aposentadoria pronta aqui. E aí, quem sabe, conjectura minha, pensou, agora eu vou servir a Deus. E a Bíblia diz que uma voz gritou, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você preparou? E eu quero perguntar agora para a pessoa que está assistindo ao vivo e vai assistir depois dessa live. Você se preparou para o dia da morte? Você já pensou que um dia você vai morrer? E eu quero encerrar dizendo que quando os dois morreram, talvez quando o rico chegava nos lugares, se estendia, na linguagem nossa, um tapete vermelho. Ele era bem recebido, bem recepcionado, as pessoas batiam palmas, as pessoas faziam questão de servir uma mesa, dar café para ele, servir uma janta, matar um cordeiro na época. E o Lázaro não, as pessoas até se desviavam dele. Mas a Bíblia diz que quando eles morreram, o rico foi sepultado. Olha a palavra, foi sepultado. E a Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado, mas é claro que, logicamente, que ele morreu também. Mas a Bíblia diz que ele foi recepcionado. Por quem? Pelos anjos. Aleluia. E os anjos o conduziram até o seio de Abraão. Ele que nunca tinha tido uma recepção, aleluia, agora ele é recepcionado pelos anjos. E os anjos o levam até o céu, até o seio de Abraão, enquanto que o rico é apenas sepultado. Então eu encerro a minha participação dentro do texto, dizendo para você que está nos ouvindo, um dia nós vamos morrer, vamos falecer. E quem vai nos recepcionar? A morte, onde vai dizer, vem para cá, eu tenho poder sobre a sua vida. Ou será que nós vamos poder dizer, ó morte, aonde está a tua força? Aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua coroa, ó morte? E ela se desviará de nós, e os anjos os receberão e os levarão até a presença de Deus. Eu deixo a minha fala encerrando o texto nesse momento e já passando para os comentários finais do pastor Pedro. Eu cito ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 12, que diz assim, vi os mortos de ricos e pobres, que estavam de em pé diante de Deus. Glória a Deus. E foram abertos os livros,
e o livro da vida foi aberto. E as Aleluia. pessoas foram julgadas Aleluia. pelo que estavam escritas no livro. Deus Então, seja louvado. Mesmo que as pessoas cometam alguma falha, algum erro, algum pecado, enquanto está nessa vida, se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus, pode ser perdoado. Mesmo que já esteja escrito no livro da lei, no livro dos atos, nos livros da justiça, mas quando você tem Deus e você é a pessoa que se arrepende dos seus erros, das suas falhas, Jesus perdoa. E ele escreve um nome no livro da vida. Quem será salvo? Os salvos serão pecadores arrependidos que confiaram a sua vida a Deus e tornaram-se cidadão do céu, com o nome arrolado no livro do Cordeiro. Então, que todo você, ouvinte, tenha essa certeza, né? Se não tem, faça agora essa opção de abraçar a Jesus, aceitá-lo como seu salvador pessoal. E ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E você deixará esse sofrimento terreno e na vida eterna desfrutará de alegria com Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Evangelista Fabiano, tuas considerações final sobre o texto. Amém. Glória a Deus, pastor. Tu já falaste muito bem, pastor Diego, e o pastor Pedro também, 2 pontos fundamentais, não tem por que falar algo diferente. Todos vão morrer. Todos vão morrer. Precisamos estar preparados. Evidentemente, nós que estamos salvos em Cristo, né, esperamos e cremos no arrebatamento, e possivelmente não experimentaremos a morte, mas o natural que, se não se der o arrebatamento, enquanto estamos ainda em vida, vamos passar pela morte. E você tem que estar preparado. E você tem que saber que vai se encontrar um dia com o teu Criador, seja para a tua condenação ou para a tua absolvição, né, para a vida eterna, para a morte eterna. Né? Como o pastor Pedro bem disse, o nome no livro da vida, não há nada mais importante do que isto. Não há nada melhor. Não há nada que compre isto, não é comprado com dinheiro, foi comprado com o sangue de Jesus. Né? Então, medite nessas palavras, que Deus esteja te abençoando poderosamente. Né? Para mim foi uma honra estar aqui com esses pastores, tem uma grande sabedoria de Deus, eu estou aqui, eu aprendo muito, né? É uma alegria estar aqui. Né? Quero já, então, estamos encerrando, pastor Diego, vou aproveitar aqui e agradecer a participação aqui, os comentários aqui, né? A Suzana, minha sogra, a Sandra Orija, minha tia lá de Tamandaí, o Alberto, meu sogro, a minha prima Cíntia, aqui da Califórnia, mora na cidade de Delano. Um beijão para todos eles, para Cristiane Rios, né, uma irmã querida, né, esposa do irmão meu querido, que já tocou bateria comigo, no Grupo Alto Preço, muitos anos atrás. Um abraço, minha querida irmã, lá de Blumenau. Enfim, e se eu estou esquecendo alguma outra pessoa aqui, eu vou ver depois, amados, né, não estou conseguindo aqui visualizar, mas um abraço para todos, um beijão para todos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, um grande forte abraço para o pastor Diego, pastor Pedro. Pastor Diego, pastor Pedro, suas considerações finais. A minha esposa me passou uma lista aqui com dezenas de nomes de pessoas que comentaram e curtiram e deixaram aí um abraço. Então, se eu começar a ler tudo, nós vamos ter que fazer outra live. Então, eu deixo um abraço para todos vocês que assistiram, né? Que comentaram, curtiram, deixaram a sua participação. A gente está reconhecendo o carinho de vocês, viu? Deus abençoe, uma boa semana, muita vitória. Deus da tua vida é a garantia. Eu quero também agradecer a Deus pela vida de vocês dois, pela participação nessa live. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que semana que vem nós vamos com a live novamente. Geralmente essa live vai ao ar nas terças-feiras. Essa terça-feira a gente não vai conseguir fazer a live, antecipamos para esse domingo, porque eu vou estar aí numa questão de problema de agenda. Mas na terça-feira que vem nós vamos voltar, sem ser nessa próxima terça, na outra terça que vem, nós voltaremos com a live, e quem sabe até antes nós se reunimos também aí, e vamos estar fazendo mais uma live. Para nós é sempre um prazer nós estar se reunindo e falando a palavra de Deus enquanto é tempo. Nós estamos pregando em tempo, fora de tempo, no Facebook, pelas plataformas digitais, nas igrejas, e assim nós vamos seguindo a vida. Então, aparentemente nós estamos marcando já uma live, sem ser terça-feira que vem,
na outra terça, mas de repente, antes disso aí, se tudo der certo, a gente acabou aqui, se consegue cruzar as agendas, a gente faz uma nova live. Eu quero agradecer a todos os irmãos que tiveram presentes aqui, muitos irmãos comentaram, muitos irmãos falaram, irmãos que participaram aqui nos comentários. Agradeço a Deus pela vida de vocês, são bastantes irmãos também. Eu também não vou conseguir falar todos aqui, pastor Pedro, eu quero citar apenas alguns. O Matheus Moura esteve aqui com a gente, a Adriana Reis, a minha prima, o Edson lá de Montenegro, a irmã Josiane, o irmão Júnior, Luana de Montenegro, né? Deixa eu ver quem mais eu me lembro aqui que esteve aqui juntamente conosco, o irmão Jaime que participou aqui também, o irmão Elias Chu, a irmã Miriam Dias, irmã da irmã Jane, lá a irmã Miriam está em São Paulo nos assistindo, que é a irmã da nossa irmã Jane Dias, lá de Tramandaí, também aí o pessoal que está nos assistindo nesse momento, que compartilhou, que falou juntamente conosco, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. É uma lista grande aqui de pessoas também que tiveram suas participações conosco. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, e assim estamos encerrando a live de hoje, numa breve oração, abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podem orar, irmãos, em nome de Jesus. Sr. Pedro, à vontade. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de, nessa noite, estarmos falando da tua palavra, e queremos agradecer os ouvintes que abriram espaço no seu tempo e no seu coração para receber essa tua palavra. Abençoa que essa palavra venha frutificar, trazer, Senhor, edificação espiritual para cada um deles. Abençoa a semana nossa e também desses nossos ouvintes, dando uma semana abençoada. Abençoa a vida física deles. Melhora as condições de saúde, Senhor. Guarda eles de todos os vírus, bactérias, fungos, de todo e qualquer germe maligno. Também, Senhor, guarda eles de perigo, da estrada, de acidente. Guarda eles das mãos assassinas e sanguinárias. Guarda o patrimônio, guarda a moral, guarda, Senhor, tudo aquilo que lhes é querido. E assim, Senhor, abençoo a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Nesse momento encerramos essa transmissão pela rede de plataforma do Facebook, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Nós ficamos aqui fora do ar nesse momento mais 5 minutinhos, e Deus abençoe a todos, encerrando agora, em nome de Jesus.